Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Marco Leison. Hoje nós vamos dar início às nossas aulas de história, depois dessa parada que nós tivemos. Espero que vocês tenham descansado, para que a gente possa voltar às nossas aulas nesse momento de dificuldade. Então a gente vai voltar para o nosso conteúdo de história falando a respeito do iluminismo, movimento intelectual que vai combater a ordem vigente, principalmente dos reis, a questão do antigo regime que a Europa vivia durante esse período. Então, primeiramente, a gente vai entender um pouco do contexto em que vai surgir esse movimento conhecido como iluminismo. A Europa, gente, no período, ela era governada pelo que ficou conhecido como absolutismo. Os reis se consideravam muitas vezes escolhidos por Deus para governar. Então, eles tinham extremo poder e não aceitavam ser questionados. Outra característica que a gente tinha na época era a questão do antigo regime, uma sociedade caracterizada pelos privilégios, onde os ricos e a Igreja Católica era privilegiada, enquanto os mais pobres tinham que trabalhar para sustentar os demais. E é uma sociedade extremamente influenciada pelo poder da Igreja Católica. Então, é nesse contexto que vai surgir o iluminismo. Então, aqui a gente vai ver o que eles criticavam, o que eles defendiam, e depois a gente vai ver um pouco dos pensadores. Então, o iluminismo foi um movimento cultural que tinha como uma das suas características a crítica social ao antigo regime. Como eu acabei de falar, o antigo regime era um regime da Europa caracterizado pelos reis absolutistas, pela influência da Igreja Católica e principalmente pela sociedade de privilégios, onde os mais pobres tinham que sustentar os mais ricos enquanto eles não trabalhavam. O iluminismo era um sistema que pregava que a única forma de se chegar ao conhecimento era utilizando a razão, a capacidade de pensar. Era uma época em que a igreja controlava quase tudo e as pessoas não questionavam, apenas aceitavam. Então eles vão combater muito isso. Então a gente tem aqui que eles criticavam o tradicionalismo religioso medieval, o tradicionalismo da Igreja Católica, as superstições, as magias e a sociedade de privilégios. Questão, a Igreja Católica dizia, você não pode sair hoje porque senão você vai para o inferno. As pessoas aceitavam, não questionavam, porque tinham medo de ir para o inferno. Então, eles criticavam muito essa questão da pessoa não pensar por conta própria, apenas ser influenciada. E a sociedade dos privilégios, porque eles pregavam a igualdade de todos. Todo mundo é igual, porque uma classe tem que trabalhar e outra não. Que eles defendiam o liberalismo político e econômico, o fim do absolutismo, o fim da questão da exploração dos monopólios comerciais que existiam nessa época das colônias, como no caso aqui do Brasil. Quem mandava era Portugal, só Portugal poderia explorar o Brasil. Igualdade jurídica, todo mundo é igual, deveria ser tratado de forma igualitária. Tolerância religiosa, acabar com a questão da perseguição, principalmente que a Igreja Católica fazia. Todo mundo tem o direito de escolher se é católico ou não, ou mesmo que vá acreditar em Deus ou não. Liberdade de expressão, poder falar, poder criticar, sem ser punido por isso. E a educação do povo. Tudo só vai chegar se for a partir da razão, a capacidade de pensar, e a melhor forma é a educação. Então, o iluminismo, os pensadores da época pretendiam iluminar a mente das pessoas por meio da razão. Somente usando a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, é que a gente vai ter a capacidade de decidir. Então era basicamente o que eles pregavam, essa capacidade de usar, de pensar, questionar cada vez mais. Então é isso que boa parte dos pensadores iluministas vão pregar. Então a gente vai ver aqui alguns dos nomes relacionados ao iluminismo, que eles pregavam, que eles defendiam. Então, primeiramente, a gente tem um primeiro aqui, que é o John Locke. John Locke ele é considerado o pai do iluminismo. Ele é um dos primeiros a pregar os ideais do iluminismo. E ele defendia o liberalismo político. Esse liberalismo ele estava relacionado também à capacidade, ao poder que as pessoas deveriam ter de tirar ou não os governantes. Escolher o governante, se o governante não fizesse o que queria, o povo teria o direito de tirá-lo do poder.
Outro pensamento que ele tinha é que as pessoas são como uma página em branco quando nascem, e elas vão ser escritas ao longo do tempo. Boa parte dos pensamentos iluministas vão falar dessa questão da influência dos demais sobre a pessoa. E é isso que vai acontecer. Se a nossa página é em branco, a gente próprio vai escrever nossa página, da nossa capacidade de construir, não apenas ser influenciado. Segundo nome, tem um cara chamado Voltaire. Voltaire, ele defende a liberdade de pensamento. Outro grande questionamento da época era essa questão da liberdade. Você falasse mal do rei, já era motivo para você ser morto. Você não poderia, o rei poderia ser o pior rei do mundo. Foi fazer tudo de errado, mas se você falasse mal dele, como era ele que mandava, ele mandava lhe matar. Ou mesmo a igreja católica, estava tudo errado. Se você criticasse, você poderia ser morto. O Voltaire vai ser um dos caras que mais vai defender essa questão da nossa liberdade de pensamento, que é um princípio fundamental até os dias atuais. A gente discute muito essa situação e está em alta atualmente esse tema sobre a liberdade de pensamento, liberdade de poder falar ou não. Até que ponto essa liberdade existe? Até que ponto essa liberdade realmente pode existir? Liberdade é uma coisa, ofensa é outra. Criticava a Igreja Católica, a intolerância religiosa e a prepotência dos poderes, principalmente a prepotência dos poderes relacionada ao rei. Ele defendia que o monarca deveria ser esclarecido. O que seria esse monarca esclarecido? Deveria ser uma pessoa influenciada pelos pensamentos que eles defendiam, que fosse, vamos dizer, que bebesse da fonte do pensamento iluminista. E uma das frases que ele falou, que ficou famosa, é o seguinte: posso não concordar com o que você diz, mas defenderia até a morte o direito de você dizê-la, que é a questão da liberdade de expressão. Todo mundo tem o direito de se manifestar, dizer o que pensa, se gosta, se não gosta. Esse é um direito fundamental que todos nós temos. E ele dizia que iria lutar até a morte para você ter o direito de dizê-lo ou não. Qual é o grande questionamento que a gente está vivendo hoje em dia nessa questão da liberdade de pensamento? Muita gente, de expressão. Muita gente está usando a liberdade de expressão para ofender, para inventar mentiras. E aí existe, por exemplo, atualmente um questionamento no Brasil sobre a possibilidade de criar uma lei da fake news, das mentiras. Proibir, todo mundo tem o direito de falar, ou deve ser até que ponto? E esse é um questionamento muito complicado. Até que ponto a gente vai ter o direito de falar, de se expressar, que é um direito fundamental que está em debate no Brasil no momento. Outro nome do iluminismo era chamado de Barão de Montesquieu. Montesquieu ele formulou uma das ideias mais importantes do movimento, que também vai ter influência nos dias atuais. Boa parte do que a gente vive hoje no sistema político, de ideias, é a influência desse movimento. Por isso que ele é tão importante na questão histórica. O Montesquieu ele defendia a lei da separação dos poderes. O que seria essa separação dos poderes? Até então, basicamente lá na Europa, o que a gente tinha era o absolutismo. O rei mandava, todo mundo obedecia, ninguém questionava o rei. Então o rei poderia fazer o que quisesse porque ele não poderia ser punido porque ele era o todo-poderoso. O Montesquieu propôs uma separação de poderes em 3 partes: legislativo, executivo e judiciário, como a gente tem hoje. Cada parte teria sua função. O legislativo cria as leis, o executivo é o que vai colocar as leis em práticas e o judiciário é o que vai julgar o certo e o errado. Cada poder tem que ser independente. É outro problema que a gente está vivendo muito no Brasil, escuta muito discutir sobre isso. Até que ponto cada um dos poderes pode influenciar sobre o outro? O legislativo faz as leis, ele não pode julgar. O judiciário julga, ele não pode criar leis. O judiciário julga as leis, ele não pode dar ordens. Ele pode dizer se uma coisa está certa ou errada, mas eles não podem interferir. E esse é um grande problema que a gente está vivendo no nosso Brasil. Cada um quer ser mais importante do que o outro, aí a gente vive muitas vezes em uma bagunça, porque os nossos políticos, os nossos governantes não se entendem e não entendem essa lei do Montesquieu de tantos anos atrás, que talvez se eles colocassem em prática e não soubessem direitinho o que ele pregava, talvez a gente não vivesse a bagunça que a gente vive hoje. Outros dois que foram importantes
importantes foi dois caras chamados Diderot e D'Alembert. Eles foram importantes porque na época eles desenvolveram a enciclopédia. Eles propuseram juntar todo o conhecimento da época e colocar em um livro, conjunto de livros, uma enciclopédia. Então, eles organizaram essa enciclopédia com o objetivo de resumir os principais conhecimentos do campo científico, artístico, filosófico da época. É impossível, mas eles fizeram um livro, ficou conhecido como a enciclopédia da época, onde eles colocaram aquilo que eles acharam de mais importante, principalmente baseado no iluminismo. O outro cara aqui que a gente tem é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele defendia duas ideias, o bom selvagem e o contrato social. O primeiro deles, o contrato social. Na ideia do Rousseau, seria mais ou menos o seguinte, o contrato social. O soberano ele deve ser conduzido ao poder pelo povo. O povo escolhe quem vai governar. Esse governante, o povo, deve assinar uma espécie de contrato, aonde, se o governante estiver fazendo as coisas que o povo não quer, o povo teria o direito de se manifestar e tirá-lo do poder. Então, seria o poder do povo para tirar a pessoa do poder. Seria uma espécie de contrato de cavalheiros. Você se compromete a fazer as coisas certas e o povo lhe bota lá. É um outro problema que a gente tem na realidade com os nossos políticos, né? Esse contrato social, talvez, ele ainda é proposto pela sociedade. Quando a gente vota, por exemplo, na eleição que vai ter agora, a gente está votando lá para o político fazer o que é bom. Só que muitas vezes eles fazem o que não presta. E o nosso contrato social, vamos dizer assim, com os nossos políticos, é a eleição. A gente tem que esperar os 4 anos para votar. Se ele for ruim, vota no outro. Na época, o Rousseau dizia que poderia ser tirado pelo próprio povo. E a questão do bom selvagem está relacionada ao seguinte ponto. O Rousseau, ele defendia o seguinte: o homem nasce bom, a sociedade é que vai corromper as pessoas. Mais ou menos resumindo, seria o seguinte: quando a criança nasce, ela é livre das coisas ruins. Quando ela vai crescendo, dependendo da influência que ela tem, da companhia que ela vai andar, ela vai aprender o que é bom e o que é ruim. Nenhuma criança nasce, por exemplo, falando palavrão. Mas se ela escuta uma pessoa falar o palavrão, ela vai aprender. E é isso que tem na nossa sociedade. O bom selvagem seria nós, seres humanos, em estado de pureza. Só que a sociedade é que vai nos atrapalhar, vamos dizer assim, vai nos levar para o mau caminho. E isso é bem a realidade. Todo mundo sabe disso. Se você é aquela velha história, se você está andando com más companhias, a tendência é que você acabe se perdendo também no meio do caminho. Então, gente, esses foram alguns dos teóricos iluministas, pensadores iluministas. Próxima aula a gente vai dar continuidade sobre esse assunto. Espero que vocês tenham entendido de forma resumida, porque nosso tempo é curto, o vídeo não pode ficar muito grande. Tentando resumir o máximo possível, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem perguntar, nossa aula finaliza aqui. Até mais, fiquem bem, tchau, tchau.